ministro do STF, Alexandre de Moraes, aceitou um pedido do presidente da CPI dos atos antidemocráticos na Câmara do Distrito Federal para a liberação de Anderson Torres para comparecer à sessão de depoimento. Na decisão, Moraes autoriza a liberação de Anderson Torres para a realização de depoimento na Câmara Legislativa do Distrito Federal na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Moraes ainda estipula que a condução de Torres será feita mediante escolta policial e com a prévia concordância do próprio Torres. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o ministro Alexandre de Moraes foram a 2 presídios do Distrito Federal, onde estão presos os investigados pelos atos criminosos de 8 de janeiro. O motivo da visita não foi confirmado pela assessoria do Supremo. Weber e Moraes foram à penitenciária feminina da Colmeia e ao presídio da Papuda. Há 2 semanas, um grupo de parlamentares se reuniu com os dois para pedir a libertação dos presos que não participaram da depredação dos prédios dos 3 poderes. 1.400 pessoas foram presas após os ataques, 800 continuam detidas. Joel, agora eu começo por você, tem várias informações aí. A gente acompanhou desde o começo dessas prisões, naquela operação feita muito de improviso, né, dada que esse crime foi cometido de uma maneira completamente fora da curva, né? Muita gente envolvida naquele espaço, precisou todo mundo ir ali para o ginásio, né, da Polícia Federal. Você teve reclamações sobre direitos humanos, a gente até ironizou que o bolsonarismo não costumava defender essa pauta e naquele momento, então, passou a defender. E me parece que essas visitas, essa observação podem colaborar para deixar muito claro qual é a situação. Quem está preso é porque merece estar preso, tem que ser respeitados, evidentemente, todos os seus direitos. E quem não teve envolvimento em atos criminosos, mas eventualmente possa ter sido atingido, tem que ser liberado. Enfim, essa triagem com a individualização das condutas que vem sendo feita. Pois é, a gente está se desenhando uma situação, a gente tem acompanhado desde o começo esse caso todo, em que milhares de pessoas, inegavelmente, participaram de um movimento golpista, de uma tentativa de derrubar o Estado Democrático de Direito. Estava ali no meio, pode ter certeza que participou, que cometeu esse crime e que, no mínimo, foi conivente com toda a destruição, o vandalismo que estava sendo feito. Mas eu sempre lembro que o vandalismo foi a parte menos grave do crime que estava acontecendo ali. Agora, todos presos, então, quase que coletivamente na operação inicial, todas as reclamações de direitos humanos e tudo são totalmente espúrias. Ninguém ali foi torturado, ninguém ali teve sua dignidade violada, foram tratados como pessoas detidas, sim, numa situação excepcional, porque a quantidade de pessoas que a estrutura ali não está habituada a receber, mas todos foram tratados de forma digna e humana e estão tendo seu direito à defesa. Agora, ainda bem que a gente vive num momento que a tecnologia é tal que quase tudo ali foi filmado. Muita coisa ali, pelo menos, foi filmada, tanto pelas câmeras de segurança, quanto pelas câmeras dos próprios invasores que filmaram, com orgulho, muitas vezes, o que estavam fazendo ali da atividade criminosa. Produzindo provas contra si próprios. Produzindo um monte de provas ali. Dado isso, é possível individualizar, sim, muitos crimes. E na medida que você vai descobrindo que muitas das pessoas ali não tiveram parte, por exemplo, na parte mais violenta da destruição, elas continuam tendo cometido crimes. Mas eu não acho nada absurdo que elas possam esperar em liberdade pelo seu julgamento. Na verdade, eu acho justo. A gente via se habituar no Brasil de que a prisão preventiva, ela se justifica se o criminoso é um risco à sociedade, se ele pode interferir nas investigações ou se ele tem risco de fuga. Para o risco de fuga, em geral, algumas medidas cautelares aí, sem ser prisão, já dão conta do recado. Então, eu acho sim, acho esperado, acho bom que paulatinamente as pessoas vão poder, conforme sejam devidamente fichadas, e haja alguma investigação para saber direitinho quem cometeu, que mais pessoas possam aguardar tudo isso em liberdade. E eu acredito, Felipe, que o Anderson Torres, ele é uma das pessoas chaves dessa história toda, né? O Anderson Torres, ele é alguém que, se for verdade as acusações, não sei se são, precisa ser averiguado, alguém que sabia que algo ia acontecer. E se sabia, como sabia? Será que deixou realmente acontecer? Será que saiu estrategicamente? As pessoas que estão ali no chão, que estavam ali no chão no dia da invasão, muitas delas talvez não tivessem grandes informações, só foram ali no afã. Quem ajudou, seja como cúmplice ou seja como organizador, esses devem ter alguma organização maior ou conheciam ou participaram de alguma organização maior. Obrigado, Joel. Gabriela, queria saber o que você destaca desse episódio e aproveitar até o seu conhecimento de direito para trazer uma questão que é a seguinte. O Anderson Torres
e essas pessoas que participaram propriamente da invasão, com depredação, e estão sendo acusadas de tramar contra o Estado Democrático de Direito, de tentativa de golpe, etc. O Anderson Torres, ele pode ser responsabilizado por algo pior, mais grave? Quer dizer, a pena dele pode ser maior? Na sua avaliação, assim, entendendo que ele se omitiu, que ele foi conivente, que ele foi negligente, se isso vier a ser concluído dessa maneira, como há sinalizações, você considera o papel dele mais grave do que o de cada invasor e vândalo? Bom, eu vou dividir os comentários, eu já vou chegar no Anderson, mas só queria comentar a visita, porque, pelo que eu entendi, ainda não foi divulgado o objetivo, né, da visita, assim, mas penso que o que é comum, né, e isso acontece muito do Poder Judiciário quando vai visitar os presídios, é para ver a situação de dignidade, como, né, o sistema carcerário está sendo organizado, se as pessoas que estão ali presas estão sendo bem tratadas, porque a pessoa que comete um crime, ela é presa, mas ela deve ser tratada com dignidade, né, deve ter um mínimo. E a gente viu aí muitas reclamações nas redes sociais de parentes e amigos dessas pessoas presas dizendo que eles não estavam recebendo um tratamento adequado. Então, imagino que tenha sido por isso a visita. Com relação ao Anderson, e aí até queria comentar um pouco do Joel, vou falar uma coisa que é bem popular entre muita gente, né? Inclusive pode ser impopular com os meus colegas, mas eu também sou uma pessoa que eu acho que o mínimo de tempo de prisão e o mínimo de prisão preventiva deveria ser aplicado. Para ele estar preso preventivamente por tanto tempo, ou ele está preso sem necessidade, viu, Felipe? Talvez não fosse o caso de ele estar preso preventivamente, ou tem-se indícios de que ele era um dos mandantes, um dos organizadores ativos desses atos, né? E aí sim ele pode pegar anos aí de prisão mesmo, né? Se for comprovado que ele tinha organizado, que ele tinha elementos, que ele estimulou, que ele estava em contato com os mandantes, estava em contato com os financiadores. A gente não tem ainda muita resposta, né? Mas o fato dele ter sumido com o celular, dele ter fugido, isso tudo são indícios fortes de que ele não apenas não agiu, não sabia direito que ia ser tão grave, mas de que ele teve algum papel mais ativo. E talvez isso seja revelado quando sair, né, alguma coisa da CPI, né, que ele foi chamado. Obrigado, Gabriela. Raquel, o que você destaca nesses desdobramentos? Felipe, tem muitos relatos, inclusive dentro do governo, lá em Brasília, da questão da quantidade de presos, das condições do presídio, não acho que no sentido que dizem nas redes bolsonaristas, mas é porque foi muita gente mesmo. É uma quantidade imensa de pessoas, então eu já ouvi isso de alguns ministros. Não foi divulgado pelo TSE, pelo STF, perdão, qual o motivo da visita dos ministros, mas provavelmente é para averiguar as condições. O STF está tomando... E talvez, perdão, Raquel, para simbolizar uma preocupação com isso também, já que se tornou foco do debate público. Eu acho que tem uma simbolização, tem um cunho político e deve ter um cunho prático também, né? Sim, sem dúvida, só estou complementando. Para incluir isso nos autos e enfim, isso está dentro do processo, acho que faz parte da praxe. O STF, o ministro Alexandre de Moraes, ele vem tomando uma série de medidas, né? Você teve a liberação de vários presos, onde não foi encontrado ali motivos para eles continuarem presos preventivamente. Essa questão da individualização dos casos que está na nossa tarja, vem sendo tomado um cuidado sobre isso e a gente precisa atentar para a questão da dificuldade que é você individualizar um comportamento coletivo. Eu já dei aqui algumas vezes o exemplo de uma briga de uma torcida organizada. É tipificado a todas as pessoas que estão envolvidas naquela briga o mesmo crime. E é o caso aqui. Vai ser várias pessoas que estão ali, que estavam ali, que cometeram crimes de atentado ao Estado de Direito. E aí vai ter agravantes em relação ao sujeito que quebrou o relógio, que vandalizou o quadro, que quebrou um vidro, um determinado dano que ele colocou. Mas tem
uma base ali legal que ela é comum a todos. E isso não tem como a justiça escapar e é um falso dilema que o bolsonarismo cria de querer buscar uma individualização completa de cada pessoa. Isso não existe no caso de um crime cometido como esse, que é um crime de massa. Pelo menos o aspecto básico da invasão envolve todos aqueles que de fato invadiram. E pode ter acontecido, né, Joyce, de determinadas pessoas terem vandalizado, quer dizer, terem depredado o patrimônio público, terem causado prejuízo, no entanto, terem feito isso, vamos dizer assim, no ponto cego das câmeras, tanto das câmeras de segurança quanto das câmeras de alguns desses invasores. Então, você pode não conseguir provas de que aquela pessoa específica, além de invadir, cometeu uma depredação de patrimônio público. Então, tudo isso está sendo colocado nesse momento. O que você avalia? Eu vejo que o Supremo tem feito uma peneirada, né? Então, está separando lá os articuladores, dos financiadores, dos depredadores e daquele que no popular brasileiro se diz Maria vai com as outras. Aquele pessoal que foi no efeito manada, que é um efeito que a gente estuda muito em comunicação, né? Como na briga de torcida que a Raquel disse, o pessoal vai na onda, vai no embalo. Então, o STF está fazendo essa peneirada toda e claro que as imagens são fundamentais para isso. É natural que os ministros visitem os presídios e eu quero fazer aqui uma seguinte observação. Não está sendo lento o trabalho do STF. Se a gente colocar na balança a demora que acontece dentro do arcabouço jurídico brasileiro, né, com outros casos, não semelhantes a esse, mas com outros crimes cometidos, né, o Poder Judiciário tem dado uma atenção toda especial. Veja, nós não estamos falando nem de 2 meses do que aconteceu. Então, para o padrão da legislação brasileira, né, realmente eles estão trabalhando de maneira célere para poder fazer essa peneirada toda e aí chegar na espinha dorsal do que foi esse movimento todo. E aqueles que participaram ativamente, e para mim, o Anderson Torres tem cara, tipo e jeito de andar de que participou, né? A Polícia Federal está investigando, ainda tem algumas impressões digitais a serem analisadas no tal documento do golpe, mas tudo leva a crer, né? Cada vez que se abre uma gaveta, tem uma informação nova envolvendo o Anderson Torres. Então, certamente, ele vai estar naquela principal espinha dorsal. E aqueles que foram, né, no impulso aí, pagam suas penas, têm que pagar suas penas, mas tem medidas aí mais leves do que aqueles que estão bem no centro da polêmica. Essa metáfora é praticamente literal, quando se abre uma gaveta do Anderson Torres, já que aquele documento, o decreto do golpe, foi encontrado lá na casa dele, né? Não sei nem especificamente se estava na prateleira, se estava numa gaveta, né? Acho que estava no armário, né? Era num armário que ele disse que foi a funcionária dele que colocou. Que não foi ele nem viu. Sempre tem alguma terceirização de responsabilidade. E só para completar o comentário da Joyce, é amanhã, 8 de março, que se completam 2 meses dos atos golpistas de 8 de janeiro. De fato, a gente está vendo aí todos esses desdobramentos ao longo desses 2 meses com uma celeridade maior do que a gente costuma ver em outros processos.